Quando confiamos no amor de Deus, nós não precisamos ter medo, mesmo que a nossa situação seja de dificuldade e de opressão. Esta foi a mensagem que Deus enviou para o povo de Israel, que estava no exílio babilônico, através do profeta Isaías. Mensagem que ficou registrada no seu livro e que nas nossas versões aparece no capítulo 54. Usando a ilustração de uma mulher sem filhos e abandonada, Deus fala àquele povo, ordenando para que não tivessem medo, porque o amor de Deus por eles iria restaurá-los. Vamos ler esta mensagem no capítulo 54 do livro de Isaías. Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido. Como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Numa linguagem poética e figurada, Deus comunicou aos exilados judeus da Babilônia que eles não precisavam ter medo, porque o amor de Deus iria restaurá-los. A primeira imagem é de uma mulher estéril, de uma mulher que não pôde ter filhos. Uma mulher, assim Deus diz, precisa se alegrar fazendo a comparação, porque ela terá mais filhos do que uma mulher casada. E para ilustrar isso, Deus diz para aquela mulher, alargue o espaço da sua tenda, usando uma linguagem que era comum também naquela época, quando algumas pessoas, como os beduínos, habitavam em tendas. Ele diz então para aquela mulher que ela precisaria de uma tenda maior. Ela precisaria então alargar a sua tenda e firmar bem as estacas dessa tenda, porque agora ela teria filhos, e teria muitos filhos.
A ideia dessa linguagem figurada é comunicar para o povo judeu que a sua terra seria novamente habitada, que ela não ficaria arrasada e despovoada para sempre, e que Deus, como havia prometido a Abraão, multiplicaria de novo os descendentes daquela nação. E esses descendentes, então, um dia reinariam e reinarão sobre a terra. Este amor também iria livrar o povo da sua humilhação. Então Deus diz: não tenha medo. Você não ficará envergonhada. A ideia é que você não vai cair em desgraça. Você não vai fracassar. Você não mais será derrotada. Você não mais cairá em descrédito. Não tenha medo. Isso não mais vai acontecer com você. Você não passará mais por constrangimentos e perdas. Não ficará decepcionada. Você não vai lembrar, e aqui é usada uma segunda imagem, de uma mulher viúva, das desgraças da sua viuvez. De uma mulher, então, cujo marido veio a falecer e ela ficou sem ter quem cuidasse dela. E Deus diz: não tenha medo, porque você não vai ficar assim. Por quê? Porque o seu Criador é o seu marido. Esse Criador é o Senhor dos exércitos, é o Santo de Israel, é o Deus soberano, o Redentor, aquele que tem a responsabilidade de resgatar os oprimidos, e ele é o Deus de toda a terra. Deus diz: você ficou viúva, mas tem outra pessoa que vai cuidar de você. Eu mesmo, que sou o Criador, sou o Senhor dos exércitos, sou o Santo de Israel, o Supremo, sou o seu Redentor, aquele que lhe resgata, e sou o Rei de toda a terra. Sou eu que cuido de você. Por isso, você não precisa ter medo. Você não precisa viver com medo, porque Deus é quem cuida de você. Esta mensagem é transmitida ao povo de Deus no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que por confiar no cuidado de Deus diz: não temerei o que me poderá fazer o homem. Quando temos esta certeza do amor cuidadoso de Deus, nós não precisamos ter medo. Mesmo que as situações da vida sejam difíceis, mesmo que as situações sejam opressoras, como era o caso do povo de Israel no exílio. E Deus continua dizendo o seguinte: porque o Senhor chamou você como se chama uma mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Aqui há uma terceira ilustração, também de uma mulher, mas agora de uma mulher cujo marido abandonou, de uma mulher cujo marido deixou ela sozinha, sem ter quem cuide. E o espírito desta mulher ficou abatido, ficou ferido, sofrido, magoado. Ela foi tratada como refúgio, como lixo. Mas Deus diz: eu estou te chamando de volta. Por um breve momento apenas eu te abandonei. Mas com grande misericórdia eu vou tornar a receber você. Eu vou tornar a te acolher. Num ímpeto de indignação, eu escondi de você o meu rosto. Mas com misericórdia eterna, eu me compadeço de você. A ideia aqui é fazer um contraste entre a disciplina que Deus deu àquele povo e o seu amor. A disciplina de Deus foi por um breve momento. Foi num ímpeto de indignação. Mas o seu amor é eterno. A sua misericórdia e a sua graça é eterna. Sim, Deus disciplina o seu povo.
Deus pode, por momentos, deixar o seu povo no sofrimento, por uma razão disciplinadora, para corrigir este povo, como era o caso ali do povo de Israel no exílio babilônico. Mas esse juízo disciplinador de Deus, esse juízo que visa corrigir o povo de Deus, é apenas por um breve momento. Já a misericórdia e o amor de Deus duram para sempre. É isso que Deus diz. Eu abandonei você. Eu escondi o meu rosto de você. O contexto do livro de Isaías nos mostra que isso ocorreu por causa dos pecados daquele povo. Mas Deus iria acolhê-los de volta. Deus os amava com um amor eterno, com uma graça, uma misericórdia eterna. E ele acrescenta: isso para mim é como o dilúvio. Uma vez eu me irei contra a terra, Deus disse, e mandei um dilúvio, mas depois eu disse que não mais faria isso. Vai ser a mesma coisa com você. E aí Deus faz uma promessa. Mesmo que os montes se retirem, mesmo que as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. É como se Deus dissesse: num dilúvio de ira, eu escondi o meu rosto por um momento, mas com uma misericórdia eterna, eu estou voltando a ter compaixão de você. A terra pode ser abalada, os montes podem ser mudados, mas a minha misericórdia não vai se afastar de você. Quando confiamos neste amor de Deus, quando acreditamos no amor eterno de Deus, mesmo que a situação seja desfavorável, mesmo que a situação seja de sofrimento, mesmo que a situação seja opressora, não precisamos ter medo. O juízo disciplinador de Deus dura apenas um momento, mas o seu amor dura para sempre. Ele prometeu restaurar o seu povo, e ele prometeu jamais abandonar o seu povo. Esta mesma mensagem é repetida em Romanos 8, 32 e versos seguintes, para o povo de Deus de hoje, que nada nos separará do amor de Deus. Por isso, não precisamos ter medo. Se você passa por um momento aflitivo, por um momento que parece de abandono, como uma mulher que foi abandonada ou que ficou viúva e não tem filhos, alguém sozinho no mundo, achando que não tem quem cuide, não tem quem zele, não tem quem se importe, volte-se para o amor de Deus. O amor de Deus é tudo o que nós precisamos. Confie neste amor. Reconheça que o amor de Deus é eterno, que Ele pode nos deixar com estas sensações ou nestas situações de abandono, de vergonha, de fracasso, para a nossa disciplina, para a nossa correção, mas ainda assim Ele nos ama, mas ainda assim Ele vai nos restaurar, porque seu amor por nós é eterno. Amém.